Reiki. Esperar a Ana entrar. Deixa eu mandar o convitinho para ela. Ana entrar. Olá, boa noite. Deixa eu mandar o... Vamos chamar os amiguinhos. Boa noite, boa noite. Caiu. Tá me ouvindo? Ei, cadê você? Está- Não, tô te vendo, não. Tô até te ouvindo. Vocês... Ei, agora sim. Tudo bem? Sua conexão não, Ana. Não tô te ouvindo direito. Você Ei, Dilma, tudo quê? Ei, boa noite, sejam bem-vindos. A Ana, você tá está me ouvindo, Ana? travando a sua imagem. Ana, vocês estão ouvindo a gente? Quem tá aí? Já conectado? Você tá me ouvindo, Ana? Porque eu não tô te ouvindo, tá? A sua imagem está carregando. Deve ser muita gente no Instagram, muita gente fazendo live. Quem tá aí online, entrar de novo, vê se fica melhor. Agora ficou, você se mexeu, agora tá bom. A minha imagem está travando? Nossa, que tá ótimo. Está Ah, entendi. rodando Ah, como se estivesse fazendo então, download. hein? Ah, entendi. Engraçado aqui, a imagem, minha voz e dá... Depende do ponto de vista, né? Eu acho. Vamos ver o que eu faço. Nessa... Tá melhor, gente? Ah, Eila! Melhor? Agora Passei pro meu 3G, porque se tava ruim, a gente tira do Wi-Fi, né? Pra ver o que... tudo direitinho, Mas tá você tá me vendo ótimo, tô direitinho te ouvindo agora? muito bem. Aí eu queria saber se você, porque Eba, vejo assim meio escuro. agora tá melhor. Você Eu tá meio tô me vendo escura, meio mas tá... escuro eu tô te aqui. vendo. Não sei, cinza. Você tá meio cinza. É, mas tá bom. Ei, tudo bem? Boa noite agora oficialmente. Que a gente tá conseguindo se ver e se falar. Hoje eu e a Ana vamos falar sobre Karuna Reiki, que é um tema que eu sou bem apaixonadinha, gosto bastante. Quem tiver por aí já online e quiser mandar pelo aviãozinho, chamar algumas pessoas, né, próximas, quem tá por aí. Vamos. Vamos chamar a Ana. Hum, Nesse aviãozinho aí embaixo, chama algumas pessoas para live. Vamos chamar 2 minutinhos, pelo menos. Mentira, 1 minutinho.
2 não. E para a gente continuar Ok. a nossa conversa, tá? Ah, você é muito Eu já rápida mandei para nessas bastante coisas, né? gente. Eu te conto. Pronto. Ei, Paty, tudo bem? Boa noite, Olá, seja bem-vinda. Hoje é o último dia do projeto Religando os Pontos. Foram 2 meses de muita conversa boa, muito conteúdo bom, muito aprendizado, né? E agora eu vou ver quais serão os próximos projetos. Por enquanto, o Religando os Pontos fica por aqui, finalizando junto com o mês de agosto. Então, agradeço a todos que participaram, assistiram, que participaram comigo das lives. Então, fiquei muito feliz com o projeto, achei que foi super positivo, e acrescentou bastante coisa para bastante gente, assim, pelo que eu tive de retorno, né? E eu fiquei muito feliz. E hoje a gente vai vou finalizar com a Ana, que é minha amiga desde o início do Reiki. A gente formou mestre de Isso Reiki mesmo. juntas, mestre em Karuna Reiki juntas. Verdade. Então a gente tem uma historinha aí Sempre junto, lá né, amiga? nas- A com gente as tem nossas uma limpezas. tem vários processos. Cada nível é um flash. Obrigada, gente. Então, assim, então hoje a gente vai falar de Karuna, que é um assunto, um tema que eu super sou apaixonada. Uso mesmo, uso todos os dias o Karuna. Eu acho que eu não sei nem. Às vezes até fico, gente, como é sem Karuna? Então, hoje a gente vai. Quem tiver dúvidas sobre o tema, pode ir colocando aqui, que eu vou falando. Eu vou fazendo a pergunta para a Ana. E também eu vou responder junto. Hoje a gente vai fazer junto a live. As duas vão falar, né, Ana? Então, hoje a Ana vai se apresentar agora, oficialmente. E depois Bom, a eu gente sou já Ana começa as Maria, sou terapeuta perguntinhas. reikiana, mestre em Reiki, mestre em Karuna Reiki, trabalho também voluntário na Casa do Reiki e tenho o Espaço Fênix, onde eu dou os cursos também, né? Basicamente isso, não vou me prolongar muito não, senão a gente fica sem tempo para falar do Karuna, né? Vamos lá. É verdade. Então, hoje a gente vai dedicar esse tempo ao Carona, que é super válido. E a gente já tem umas perguntinhas. Quem tiver mais perguntinhas que entrou aí agora, pode fazer as perguntas, tá, gente? Pois Então, é, vamos lá. O Karuna. que A é palavra Karuna Reiki? Karuna, em sânscrito, quer dizer ação compassiva ou compaixão. É tudo que uma pessoa faz para diminuir o sofrimento da outra pessoa. Então, isso assim é maravilhoso. Então, essa energia de Karuna Reiki que a gente acessa é uma energia de compaixão, né? Então, ela vem justamente para ajudar os seres a lembrarem que eles são perfeitos, né? A tentar fazer com que eles voltem àquele estado original de saúde, tanto física como mental e emocional. Isso é muito legal, muito interessante. É que acessem a sua própria essência, né? Sim. E qual a diferença do Karuna Reiki pro Reiki Usui que a gente dá, né? Que a gente Bom, aprende, o que o pessoal fala é que o que a gente Karuna ministra. Reiki seria uma evolução do Reiki Usui, né? Tanto que a vibratória, por exemplo, do nível 2 é a mesma vibratória do curso do nível 1 de Karuna. E nível 3 do Reiki Usui, a mesma vibratória do nível 2 de Karuna 2, né? Na realidade, aí eu vou falar um pouquinho da história, né? Que eu adoro essas questões históricas. A Kathleen Milner, né? Ela teve acesso aos símbolos
Então, ela é americana, ela fez o Theramai Reiki. Pelas minhas pesquisas, né, o William Lee Hand e mais outros fizeram o curso com ela, só que o William Lee Hand, depois, o que que ele fez? Ele criou o Karuna Reiki registrado. Então, o Karuna Reiki, quando você dá o curso, você tem que fazer todos os pedidos de certificados, de apostila, tudo vem dos Estados Unidos. Claro que a nossa apostila já é traduzida para o português. A gente tem uma pessoa que representa o Karuna Reiki aqui no Brasil, né? Aí você tem, por exemplo, a Rose Naor, que fugindo dessa questão de registrar, ela produziu um curso chamado Karuna, e o Vincent Amador, que também fez cursos pelo jeito com a Kathleen Milner, com a Rose Naor, com vários, né? Ele criou o Karuna Ki. Por isso que a gente vê esses vários tipos de Karuna, né? Karuna Ki, Theramai Reiki, Karuna Reiki. Então a diferença é que o Karuna Reiki ele é registrado pelo William Hand, né? Então tem todo um processo de como você proceder no curso, tem uma apostila que é dada pela associação, né, pelo instituto que ele tem lá nos Estados Unidos, e é basicamente essa a diferença, e a história é mais ou menos essa, né? A gente não pode prolongar muito, porque senão é muita coisa. E essa questão histórica é muito interessante, porque cada pessoa fala uma coisa. Se você vai na internet, você vê umas coisas completamente diferentes do que eu falei. Aí você vai no site da Theramai Reiki, diz um monte de coisa. Então a gente tem que ter muito cuidado em saber qual é a fonte que a gente está buscando, né? Porque tem muita coisa. Essa parte histórica, não sei, o ser humano tem uma mania de quem conta um ponto aumenta um ponto, bota um ponto, tira outro e faz uma bagunça na história que Deus me livre. Mas é basicamente isso, né? Tentando resumir e ficar um pouquinho mais fácil de entender, essa questão histórica se deu mais ou menos assim, né? Uhum. E o material, ela falou que a gente pede, então o material é todo oficial. A gente não pode replicar, a gente não pode fazer um material separado para dar curso, né? A gente tem que pedir esse Exatamente. material deles. De onde Pois é, o Karuna exatamente Reiki dessa a veio? Kathleen Milner, né? Que ela acessou alguns símbolos, não sei se foram todos, não dá para saber direito ainda nas pesquisas que eu fiz. Na apostila de Karuna Reiki não diz isso, diz que foram várias pessoas, né, que tiveram acesso aos símbolos e que o William Hand e os alunos eles começaram a usar esses símbolos e viram quais eram os melhores. Aí nós temos 8 símbolos no nível 4 no nível 1 e 4 no nível 2. Mas na realidade vem da Kathleen Milner. Uhum. Aí depois que se espalhou, que foi para o William Lee Hand, Rose Naor, Vincent Amador, mas como a gente está falando especificamente de Karuna Reiki, então é William Lee Hand. A Sim, Patrícia está falando que ela sentiu o poder do Karuna, né? Todo mundo, a partir do primeiro dia, primeiro contato com o Karuna, já vem uma força, né, muito grande, já sente na mão, literalmente, todo o poder, né, que ele que tem o Karuna, né, que tem os símbolos que a gente faz é durante porque teve um a símbolo, aplicação, né? né? O segundo símbolo que ela sentiu, ela falou: Isso daqui não é um laser, isso daqui é uma faca que está entrando em mim. Foi muito interessante. É nesse modelo. Exato. É,
Pode ser à Certeza, dá distância super o certo. tratamento com Né? Como nós temos caruna? o tratamento à distância com reiki, também, se a gente achar que deve usar os símbolos do Karuna, vamos usar também à distância. E funciona super bem. Vai ter uma pergunta. Uhum. É, qual a diferença no tratamento com Bom, relação o ao reiki? reiki, ele tem uma vibratória, né? A gente coloca as mãos ali e aquelas toxinas que existem naquele local, seja no corpo físico, seja no corpo mental e emocional, elas vão ser retiradas. Só que o Karuna, você tem determinados Uhum. símbolos que, digamos que apressam, né? Que potencializam a energia reiki para resolver determinados problemas. Né? Nós temos um símbolo, por exemplo, as ites, estomatite, gastrite, né? Todas as ites. Então, se você sabe que tem uma ite ali acontecendo, vamos botar esse símbolo do Karuna Reiki, que vai potencializar e vai sarar e talvez curar mais rápido, né? A gente já teve vários casos desse, né, Flávia? Uhum. Vários. E não são poucos, não, tá, gente? E é tão surpreendente, tanto para quem está recebendo e para a gente que está aplicando, né? A sensação Hum, realmente na mão é diferente, né? Realmente potencializa tudo que a gente faz em relação ao reiki. Não que o reiki seja fraco, tá, gente? Não é que ele é menos potente ou nada disso, não, em relação ao Karuna. O Karuna Reiki que tem ferramentas, né? Que a gente consegue direcionar a energia e potencializar para aquelas coisas específicas, para aqueles símbolos que a gente acessa ou o traz que a gente durante a estava aplicação, conversando uma vez, né, Flávia, Ana? é que assim a espiritualidade ela vai trazendo várias ferramentas para a gente, né? Trouxe o Reiki, depois trouxe o Karuna Reiki, aí quer dizer traz o Magnify Healing. Então a gente acaba tendo acesso a várias técnicas, vários símbolos, né? Que ajudam justamente nessa questão da saúde física, mental e emocional do ser humano, né? Então, não é como você falou, que o reiki seja fraco, mas é porque você tem Uhum, mais ferramentas que você pode utilizar para ajudar a pessoa. É muito legal. sim. Nossa, maravilhoso. É... Para fazer o curso, você já falou, né, que precisa ter o nível 2 para fazer Karuna 1, nível 3 para fazer Karuna Exato. 2, né? Mestrado do Reiki, fazer mestrado do Karuna. Já tinha falado, era uma perguntinha que estava aqui para gente. É... Como são divididos os cursos que a gente falou em relação aos símbolos, né? É, Que você também a acabou de gente vai falar falar de uma coisa e acaba falando quase em tudo mesmo, relação né? a Faz isso. spoiler. E, é, e esses símbolos, né? Para que são? O que são? Para que servem? Fala mais sobre isso. A gente vai falar mais de forma abrangente, tá, gente? Que a gente vai falar sobre o símbolo em si, mas, né? É só para vocês terem uma O ideia. Karuna pode ser aplicado em animais também? Pode. Nossa, a Flávia que eu diga. E como pode? Eu tive uma gata que ela estava com É 20 anos, maravilhoso. fez 20 anos esse ano e faleceu esse ano, mas ela estava com umas dores, eu apliquei reiki, Karuna reiki também, e ela depois dormiu, né? Porque ela não estava conseguindo, ela estava tendo muita dor na parte da coluna, né, perto do rabo, e estava agoniada, então eu falei, bom, vamos lá, reiki e Karuna reiki, depois, ó, dormiu, ficou uma beleza. Então, realmente funciona muito bem mesmo. E eu já esqueci a pergunta que você. Quando eu É, vi essa pergunta, eu acabei esquecendo sobre os é, símbolos, né? Ah, sobre nós os temos os símbolos, né? símbolos, na realidade, cada um serve para N coisas, né?
Como eu disse, tem um que é para as ites, né? Estomatite, gastrite, faringite, né? Para dores. Tem, por exemplo, para limpar a memória celular. Tem aquele para dar paz, né? Para fazer, para pessoas, por exemplo, que têm depressão, têm transtorno do pânico, têm medo, né? Que podem ser utilizados para dar mais poder pessoal. Tem aquele também que você pode usar para relacionamento. O relacionamento não está muito bom, então você pede para a amiguinha, ai, faz para mim, né? Relacionamento com fulano ou com cicrano, isso é qualquer tipo de relacionamento, né? Então, você fazendo isso, o relacionamento, quer dizer, a questão energética que está ali no relacionamento vai ser trabalhado e ou você vai realmente separar da pessoa, né? Que talvez seja o melhor no momento, ou as duas pessoas vão começar a se entender melhor e ter um relacionamento melhor, né? Então isso é muito interessante. E serve também, esse mesmo símbolo também serve para algumas pessoas que têm problema de insônia. Então, assim, são muitos usos, né? Muitas questões que podem ser trabalhadas com símbolos, né? É muito legal. É, vício, né? Criatividade, ajuda no Muito. poder de concentração, nessa questão mental, né? Você Vício falou também, ajuda vício no e também vício. questão de se a pessoa quer adquirir um bom hábito também ajuda, né? Enfim, tem. E É, essa questão, gente, não, outra coisa não, também, pode às falar, Ana. vezes um símbolo que você utiliza na pessoa, que a pessoa não se sente bem, é porque é um símbolo que a pessoa está precisando mais. Está precisando quebrar barreiras, travas, né? Nós energéticos. Por isso que a pessoa às vezes não se sente bem quando é mandado determinado símbolo. O Vinícius já falou assim, eu já separei muitas pessoas com carona. Vinícius, você é terrível. Vinícius, eu estava aqui quase querendo falar isso, porque as pessoas acham que a gente vai usar o símbolo e vai resolver todos os problemas conjugais, né? E a gente sempre brinca, a gente vai traçar, a intenção é boa, mas se for para terminar, vai terminar. Esperem qualquer coisa, não Exatamente. esperem que vai E ficar tudo outra coisa também, maravilhoso. né, gente? Não é nada mágico. A pessoa também tem que tomar uma decisão, né? Tem que se esforçar, tem que enxergar o que está acontecendo. Porque, por exemplo, Uhum. não, tudo Às bem. vezes acontecem umas mágicas, tá, Ana? Tipo assim, a pessoa baixar na porta da outra, falar que ama, tudo bem, que não foi uma coisa que perdurou, mas foi um movimento Não, existe bacana daquele momento, essa, digamos, entendeu? aquele salto quântico, né? Mas também o que pode acontecer, o relacionamento ficar no mesmo patamar que estava antes. O que significa? Não vai mudar nada. Se não vai mudar, então, tchau, vou para outra. A Patrícia Credo conhece o Dow desce, é esse momento. Dow desce. Às vezes desce, às vezes mais desce do que, né? Não, mas vamos lá, gente. Vamos confiar no Caruna. Ai, ai, Vinícius, gente. Não aguento o Vinícius, não, com os comentários dele. não, Vinícius é É... demais. Olha, já está perguntando para a Patrícia, já Hã? quer que envie? Já. Facinho, facinho essa pessoa, né? Vê se pode. É, Então, aqui a gente tinha colocado a perguntinha se a gente pode usar em qualquer pessoa, em qualquer animal, em Sim, qualquer em qualquer situação situação, qualquer de pessoa, carona. né?
desde que a gente ache que às vezes é um pouco intuição, né? Às vezes a gente também já sabe do problema da pessoa, já liga ao, ao símbolo, né, que vai tratar aquele determinado problema, então a gente já usa, né? Então, aqueles três primeiros do nível um que são básicos, Uhum. né? Que aquilo pode usar à vontade. É, o Caruna, ele tem, como ele tem um símbolo, não praticamente para cada coisa, mas os símbolos são bem direcionados, né? São para várias coisas um símbolo, mas assim, são bem direcionados. Quando a gente tem, por exemplo, um símbolo que a gente usa para a pessoa receber mais energia, né? Para ela estar mais aberta para aquele momento de uma aplicação de reiki, uma aplicação de Karuna Reiki. É, você vê que a pessoa realmente recebe diferente, né, Ana? O resultado é diferente. É, eu sou bem suspeito para falar sobre o Karuna, porque os resultados com Karuna sempre são surpreendentes para mim. Até hoje, quando eu vejo uma, um movimento bem assim, brusco, né, de uma pessoa que vinha num movimento diferente, com certeza tem toda essa movimentação do reiki, movimentação do Karuna. Ele vai lá, aciona o que precisa na hora que precisa. E eu acho que também é muito intuitivo, muito. Os símbolos, quando a gente está já Sim, habituado à aplicação, eles vêm, né? Intuitivamente, eles já vêm, e você só vai realmente traçando e vai direcionando o tratamento. Ana, eu aprendi que o Karuna acessa energias diferentes e poderia até curar é doenças virais verdade, e gente, câncer. Verdade ou pode. mentira? Curar não, gente, curar só médico. A gente não cura nada, né? Nem energia. Promove a autocura. Mas realmente, assim, ajuda bastante, né? E pode mesmo, porque é como se fosse uma limpeza, como se fosse, não, é uma limpeza energética, né? Que a gente tem que pensar o seguinte: nós somos energia. E todo esse movimento de doença que a gente tem, doença física, começa antes no nosso campo energético, com os nossos sentimentos, emoções, né? Com as coisas que a gente deixa de falar, com as coisas que a gente deixa os outros fazerem. Então, isso tudo depois chega no corpo físico, em forma de doença, para dizer o quê? Para e olha o que você está fazendo com você mesma, né? Você precisa modificar toda essa questão. Por isso que a doença, na realidade, é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Porque se você não adoecesse, você morreria de algum problema que você desencadeou por problemas emocionais e mentais. Aí vem a doença física e você precisa tratar. O ideal é tratar não só o físico, mas olhar para dentro de si e ver o que está de errado na parte mental e emocional. Aí entra também o terapeuta reikiano junto com o Karuna Reiki, a ajudar justamente o cliente, né, o assistido, nessa autocura. Porque essa movimentação energética, como você disse, né? Tudo começa no nosso cabeção. Eu brinco assim, né? Tudo começa no nosso cabeção. Então, quando chega no físico, que é onde que para a pessoa, né? Faz ela olhar para aquilo, para aquele desafio físico naquele momento, é uma dor de cabeça, é uma dor muscular, é uma dor, tudo começa, até o Covid, né? Ele começa de alguma questão emocional. Então, quando a gente começa a ver isso, a ter consciência, né? Eu acho que eu já até falei isso em algumas lives anteriores. Quando a gente começa a ter consciência do que a gente faz com a gente mesma, né? E que o que a gente produz de sentimento, de atitude, a gente gera alguma coisa, algum desafio físico, a gente começa a ficar atenta, né?
E a tendência é que a gente realmente minimize os riscos físicos, né? E outra coisa que tanto o Karuna quanto o Reiki faz é aumentar a imunidade da gente que recebe, né? Então, e aumentar a imunidade minimiza também Com bastante, certeza, bastante desafio físico, com certeza. né? Eu brinco que eu sou a louca do Karuna, né? Eu traço sim para todo Aí eu lado. me lembro uma vez que, não sei se você lembra da Mônica na casa do rei, que já tem muito tempo, né, que ela saiu de lá, mas ela estava com uma dor na nuca muito intensa. Aí eu e a Cleia aplicamos caruna, sei lá quantos minutos, né? Aí no outro dia ela mandou um recadinho pra gente. Nossa, mas passou, eu fiquei ótima. Então, assim, é uma coisa realmente bastante poderosa, né? Porque é um padrão vibratório diferente, né? Que ele vai exatamente naquele ponto X que precisa ser É, mexido. quem tá aí, tiver alguma pergunta, pode ir falando, a gente vai falar sobre alguns casezinhos que a gente trata, que a gente vem trazendo aí na nossa história. Então, quem tiver pergunta pode ir colocando que a gente vai respondendo. Você falou da Mônica, eu lembrei de outro atendimento lá na casa do Reiki, e a pessoa tem um problema no fígado, mas nunca bebeu, nunca nada disso. Aí ele chegou na casa e falou, nossa, que dor no meu fígado. Ah, mas você tem, comeu coisa. Não, ele é assim mesmo. Qualquer coisa que eu como já me faz mal, eu fico muito mal. E aí eu apliquei o Caruna nele. Mas foi muito interessante. Eu senti, coloquei a mão na altura lá do fígado e tal. Eu senti umas bolas dentro da barriga dele. Mas os bolões, assim, na mão, né? Eu falava, meu Deus, o que é isso? E essas bolas, elas foram diminuindo, diminuindo, diminuindo. E foi assim, 10 minutos, 15 minutos de sessão só. E aí elas chegaram a um ponto que elas sumiram na minha mão. E quando ele levantou, ele falou, nossa, tô ótimo. Aí eu falei, é mentira. Ele falou, não, tô ótimo. Eu falei, nossa, tinha umas bolas assim na sua barriga. E realmente ele nunca mais reclamou de nada no fígado. Ele fala que tá super bem. E isso foi bem impactante, assim, Pode fazer. Já vem ele misturando as coisas. Pode fazer ó, carona com Vinícius. tratamento mental do Reiki Usui. É o que eu já passei para vocês, né, meus aluninhos, né, Vinícius? Trate o carona antes de tratar com o símbolo da cura mental, né? Traçou o símbolo da cura mental, não traça mais nada. Pode traçar os símbolos do carona? Pode, mas não deve, entendeu? Porque o símbolo da cura mental já traz muita, digamos, iluminação, muita luz, né? Aí você vai misturar mais símbolos, não tem porquê. Você pode aplicar antes. Aplica antes, mantra, né, como tem que ser feito, e depois começa a cura mental e esquece Karuna. Meu mestre me mata. E tem gente que é muito sensível, tá? Essa questão para os alunos aí em questão aí, tem gente que não aguenta muito o símbolo e realmente se sente mal, sente dor de cabeça. Teve uma cliente minha, que é aluna minha, inclusive, hoje, e ela falou assim: Nossa, Flávia, eu atendia sempre presencial, atendia à distância e é, inventei de fazer um símbolo, não sei qual foi que eu usei de carona, e ela falou: Nossa, minha cabeça cresceu, a sensação foi de realmente ampliou mesmo a consciência e deu dor na cabeça. Ela falou: Fiquei com muita dor de cabeça. E ela achava que o atendimento à distância não funcionava.
Ela falou assim, ah, prefiro presencial, tal. E ela falou, Mas nossa, é como fiquei eu pior falei, à distância do que presencial. a- a- as pessoas que se sentem mal com Aí eu falei, determinado símbolo é que é porque elas precisam desse símbolo, que precisa desmanchar nós energéticos que aquele símbolo consegue desmanchar, né? É muito interessante. A Vinícius está perguntando, nem depois para aterrar? Depois uhum. pode, querido, depois pode. Aquele quarto símbolo do primeiro nível, né? Especialmente nos pezinhos, sim, senhor. Ou pode fazer mesmo no meio, Paty assim, da gosta de pessoa carona também na que cabeça. resolve. É. A Patrícia sempre sabe quando a gente traça carona nela. Ah, é. Não, mas carona realmente é maravilhoso, gente. Não, não importa o lugar, mas às vezes tem gente que realmente tem uma sensibilidade maior ou naquele momento não está tão receptiva, né? A algum símbolo que a gente traz e acaba dando ruim mesmo, assim. A pessoa sente dor mesmo. Eu já saí com dor de cabeça de aplicação. Eu falo, nossa, não, porque expandiu consciência. Eu falo, mas que consciência é essa, Jesus? Tá doendo demais a minha cabeça. Doido. Precisa doer É tanto? fazendo... Não, a gente tem vários casos. Aí de carona tem um tem dois monte símbolos que eu gosto para de usar contar a para as história. pessoas muito agitadas, né? Que estão na maca, mas estão doidas para sair da maca. Eu costumo usar esses dois símbolos e tem pessoas que dormem. Já outras não dormem, mas pelo menos ficam calminhas ali, recebendo numa boa. Edilma, tem um símbolo. Eu sei, Edilma, que tem um símbolo que você não se sente bem. É o símbolo que você precisa. E é interessante, gente, que a gente normalmente fala que o reiki, o karuna, ele te dá uma. Então, nem o karuna nem o reiki são feitos para dormir, né? Mas eles te trazem aquele momento de aquele estado presente, né? Você pode relaxar um pouquinho mais. Só que eu já atendi gente de ficar muito agitada. Pensa, você traça um chante na vida, na cabeça da pessoa e a pessoa tá, não na cabeça, né? Mas assim, traça para fazer o atendimento e a pessoa tá igual uma pipoca pulando na maca. Você pensa nisso? Fala, mas, gente, essa pessoa, nenhum símbolo parava ela. Fiquei impressionada. Tive que parar o atendimento com 40 minutos porque não tinha É, condição eu, dela ficar parada quando eu comecei a receber mesmo. reiki, que eu já era reikiana e comecei a receber reiki na casa do reiki, eu não conseguia dormir, eu não conseguia relaxar. Eu não sei se. Ah, não, você não estava no mesmo horário que eu, mas era uma agitação. Hoje em dia não, hoje em dia eu consigo ficar mais calma, mais relaxada. Então, realmente, assim, acho que pessoas muito ansiosas, né, muito agitadas, elas têm que levar um tempo, né, para poder a questão energética delas ir sendo trabalhada para depois elas começarem a relaxar e começarem a colher os frutos, né, dessa energização. Eu acho que começa a Essa alinhar, né? Chega num ponto que é começa isso, a fazer né? sentido aquilo lá. E eu falei com a pessoa, falei assim, mas o que você sentiu? Nossa, um calor, um incômodo, um não sei o quê. Mas a pessoa realmente não conseguia ficar parada, de jeito nenhum. Falei, meu Deus, essa pessoa tá fritando aí, ou se não, sei lá, tem um monte de formiga, alguma coisa acontecendo. E ela não conseguia, ela falou, não, não tô aguentando. Levantou assim, ai, que bom, que acabou. Falei, nossa, tava tão ruim. Ela falou, não, Quer dizer, sei lá, foi estranho. todo um tratamento Meu Deus. energético que Mas enfim. mexeu nela totalmente, justamente para, como eu digo, tirar aquele padrão velho para vir um padrão novo. Aí começa justamente essa agitação. É muito interessante, muito legal. É uma vez, É, dá calor, dá não, eu formigamento, dá fazendo tudo. troca de reiki uma Oi, vez Ana, aqui não em acredito. casa, né? Aí na cabeça eu, digamos, soprei, entre aspas,
um símbolo, né, que é para o poder pessoal. E foi interessante que a pessoa que estava recebendo sentiu o símbolo passando pelo corpo dela todo. Ela falou, nossa, você fez alguma coisa diferente, me deu assim um calafrio, um negócio que passou pelo corpo inteiro, né? Os canais do Karuna é o mesmo do Sui? Como assim? Não entendi. Canais energéticos do Karuna é o mesmo do Sui? Ana, Canal de aplicação, Vinícius? bom, é aquela questão, né? Você quando é sintonizado no Reiki, você, a pessoa, o mestre, o professor, ele faz a limpeza desse canal, né, que nós temos entre nós e o cosmos, a energia espiritual. Quando você recebe a sintonização do Karuna, na realidade você é sintonizado nos símbolos, né? Você já está com o canal limpo porque você já fez a sintonização com Reiki. Sim, o acesso à energia é a mesma, né? Nós somos apenas um canal. Não sei se está respondido, mas a gente é só um canal, né? No Reiki, tubinho, Ele tá perguntando se o tubinho é o mesmo. o tubo é o mesmo. O tubo é o Tubo é o mesmo, mesmo, Vinícius, não tem exatamente, jeito não. né? É, É o mesmo canal. canalzinho é o mesmo. E aí? Ele só fica um pouquinho maior, Quanto talvez, mais, né? Ele quanto recebe um mais a pouco gente de mais de utiliza, né, o energia. Reiki, o Karuna Reiki, a gente vai aumentando essa conexão, né? Vai ficando mais e mais aberta. Aí a gente sente a diferença, né? Por exemplo, o Vinícius mesmo uma vez falou, antes dele refazer os cursos, reciclar, eu estou me auto-aplicando e não estou sentindo nada, né? Por encanamento. Por quê? Vinícius, Exatamente porque se ele já tinha comporte. passado por uma sintonização fazia muito tempo e não estava fazendo aplicação em outras pessoas, nem auto-aplicação. Então, quer dizer, esse tubo, digamos assim, essa conexão estava suja, né? Então, depois que ele passou pela sintonização e começou a fazer os tratamentos, né, nas trocas de reiki, fazer tratamento à distância também, ele virou, como é, o Mike Tyson do reiki. As meninas apelidaram ele de Mike Tyson. Então, quer dizer, o Karuna Reiki também, ele depende de você estar usando o Reiki. Se você não estiver usando o Reiki, fazendo tratamento de outras pessoas, em você mesmo, o Karuna Reiki também não vai funcionar, porque essa conexão vai estar suja, né? Então é muito importante, assim, de extrema importância que a pessoa, quando faça um curso de Reiki, de Karuna Reiki, seja sempre utilizando, para poder essa conexão ficar sempre limpa e você ir fortalecendo essa energia para quando você fizer tratamento, você realmente estar conectado com essa energia, né? Uhum. E só lembrando para os reikianos aí que estão aqui na live, que não depende do nível, né, que você tá. Se você é nível um, se você é mestre, se você utilizar o reiki, né, o acesso que você tem, então esse tubinho vai cada vez estar maior, né? Esse caninho aí vai estar maior, vai estar canalizando mais energia e vai estar super potente. Por exemplo, se uma pessoa nível um aplicar reiki todos os dias, se auto-aplicar, né? Fizer uso, né, dessa ferramenta maravilhosa que a gente tem realmente nas mãos, né, literalmente, e pega o mestre que não utiliza para nada, não vai ser pior, né? Não vai ser, ele vai ser provavelmente um pouco melhor, inclusive porque ele está usando, né, o reiki é a ferramenta que tem.
Então tem gente que fala, ah, não, eu sou nível 1. Não, não, você é tão bom como qualquer Exatamente. um Às vezes outro as pessoas reikiano. têm É só aquele usar. preconceito assim, ah, mas não é o mestre que vai fazer o tratamento, é o nível um. Gente, nível um, se você utiliza sempre, como você falou, o reiki é maravilhoso. E como você falou, às vezes você tem um mestre que não utiliza, então não vai sair nada de energia. Então não é a questão do se que cada nível que Sim, você faça, o seu reiki vai estar mais poderoso, não. É a quantidade que você faz, né? Se você faz todos os dias, você está sempre tem esse compromisso com você mesmo de estar usando a energia, né? Vai fortalecendo mais ainda essa energia. com certeza. O Vinícius perguntou se tem símbolos mantrados e Bom, os qual a símbolos do diferença. Karuna, todos eles são mantrados. Diferentemente do Reiki Usui, que nós, na modalidade que nós aprendemos e que damos no curso, né? Só tem um que é mantrado, dos símbolos do Reiki Usui. E do Karuna Reiki, todos eles são mantrados. Só que, por exemplo, você está atendendo uma pessoa que não entende nada dessas coisas, você não vai mantrar alto, você vai mantrar na sua cabeça, né? Que você começar lá a falar, zona, a mulher, que é isso? Macumba? Não, né? O que você vai fazer na minha Então, cabeça? tem que mantrar na mente mesmo, porque senão vai dar problema com o cliente, porque o pessoal não entende, né? Não sabe o que que é. Quando a pessoa sabe, você pode até fazer isso, né? É, até mesmo, por exemplo, na casa do reiki, que a gente tem lá um ambiente que as pessoas vão receber reiki, tem reikianos em volta. Se é um reikiano que não é karuna, então a gente também não é o ideal, não é mantrar alto, né? Mentaliza Exatamente. isso. A energia funciona do mesmo jeito, né? O poder que a gente tem na nossa cabeça é incrível, então vamos usar isso de forma sutil. E igual traçar símbolo também, não precisa traçar de forma aleatória, nem pública, só fazer no cantinho que a gente Exatamente. também vai fazer E pode efeito do até mesmo jeito, né, visualizar Ana? também, né? O do Karuna Reiki você pode visualizar na mente, entrando no corpo da pessoa. Tem também essa modalidade, né? Então, Sim. dá para ser bem discreto no traçar. Viu, Vinícius? Tem que mantrar discreto. Que o Vinícius é empolgado hoje com E carona, aí, então vamos aproveitar uma dele. pergunta? Mais alguma pergunta, gente? Tem mais 10 minutinhos de live. Quem tiver mais alguma perguntinha sobre o Caruna, podem fazer, que daqui a pouco a gente está encerrando. O vídeo vai ficar salvo, só para aproveitar que está todo mundo aí conectadinho ainda. O vídeo vai ficar salvo no meu perfil, então quem quiser acessar ou mandar para alguém depois, vai ficar aí à disposição de Exatamente. Aí vocês. agora eu quero, Né, Ana? assim, já que nós temos ainda 10 minutinhos, e por enquanto eu não tenho nenhuma pergunta, eu vou comentar sobre os cursos que eu fiz e como foram as minhas reações, né? A, a Flávia sabe, né? Sempre, gente, processos, limpezas, de chorar, chorar. Inclusive no mestrado, né, que nós fizemos, eu fui uma das primeiras que começou a receber na maca, né? Tinham duas pessoas recebendo. Aí eu comecei no chororô, mas no chororô. Aí a Flávia falou, anda os seus processos, né? E numa live ali eu falei, anda os seus pitis.
Ai, gente, eu chorava, que sangue de Jesus tem poder, né? Aí eu passei, foi um final de semana, o mestrado, eu passei o final de semana inteiro, eu coloquei uma manta, né, no chão, com, com a almofada, deitei, sentia frio, botei outra manta por cima de mim, o Alice me chamou de mendiga. Você lembra, né, Nilda? De olhos fechados, mas escutando tudo que ele falava, mas não conseguia ficar com os olhos abertos, nem ficar sentada, né? Porque a energia ela estava agindo de um jeito em mim que estava me deixando prostrada naquele momento, né? Mas assim, foi muito interessante. Teve uma vez que eu fiz o nível, reciclei o nível 1 no sábado e fiz o nível 2 no domingo. Aí no nível 1, no sábado, uma das pessoas começou a chorar na maca. Eu falei, eu quero também. Eu sempre gostei das limpezas, né? Achei sempre maravilhoso, né? Mesmo que eu chorasse, ficasse irritada, porque eu sabia que estava sendo. As energias estavam limpando, estavam retirando coisas negativas, entre aspas, de mim, né? Aí, quer dizer, no sábado, no nível 1, não tive nenhum chororô, mas no domingo me deu vontade de ir embora. Não consegui ficar para sintonização, fiquei do lado de fora, uma vontade de ir embora, me deu um ataque de pânico, aí depois ele me pegou, vem cá, deixa eu fazer em você, Eu lembro disso, né? tá? Aí fez, eu não conseguia nem comer direito, olha, mas eu ali, firme e forte, né? Depois fiz de novo, reciclei. Cada vez que eu reciclava tantos níveis de Reiki como de Karuna Reiki, sempre vinham insights. Além desses pitis todos, esses processos, né? Também vinham insights para minha vida. Então isso é muito legal, muito interessante. E a gente, assim, cada um, quem tá aí conectado ainda com a gente, cada um tem um processo, gente. Cada um vai receber o reiki de uma forma, cada um vai passar por esses processos de curso, alguns com alguns processos, outros não, vão passar bem, vão chegar bem em casa, tem uns que vão chegar com sono, tem uns que vão chegar super acordados. Isso é muito pessoal, né? Eu acho que é o momento de cada um, é o processo de cada um, que precisa ser feito naquele momento. Eu, nessa época do mestrado do Karuna, eu entrei em processo, acho que 1 ou 2 semanas antes. Eu entrei numa rebeldia sem fim. Eu andava no meio da rua olhando para o céu. Qual é? Me fala se você existe, Deus, nesse nível da piração da pessoa. E quando eu entrei na sala começou o curso do mestrado do Karuna Reiki, muitas coisas fizeram bastante sentido, assim, e eu saí, óbvio, bem melhor. Mas era um processo que eu entrei. Eu já entrei também em vários processos, cada curso era um flash. E prestem sempre atenção, porque algumas coisas podem acontecer para você não fazer o curso. Então, realmente, se movimentem, né? É, com essa energia assim, não, eu vou, né? Use o seu mental aí no caso, porque senão vocês não vão ficar em casa. E, nossa, já tive várias também que de rolar de rir, de falar, ai A meu Denise Deus, não vou não. Mas a Ana, precisamente, ela entra nos processos muito punk. Ela fica em posição uterina, 2 dias que a gente fala, meu Deus, tá morta. Faz sintonização, faz técnica, faz dizer que ela lá, morta no canto da sala, no chão da sala. Não é na maca não, gente, é no chão, tá? Essa pessoa.
Foi solteirina lá, você fala, meu Deus, você vai não ver nem a cabeça da pessoa, nem o zoinho. Fala, gente, tá muito mal essa criatura. Quer comer? Não. Ah, então tá vivo? Aham, tá bom. Então mantém. 2 dias de curso eu vi ela É 5 interessante minutos, assim, no como você máximo. falou, depois passou tudo, foi só durante, né? E eu me perguntava assim, para que eu estou fazendo esse curso, pelo amor É, de Deus? Por quê? Eu não vou dar curso, eu não vou usar isso. É muito interessante, né, como a gente reage a certas coisas, né? E depois, quer dizer, eu acabei dando curso e utilizo também. A gente parece que a gente entra em negação, né? É justamente aquela questão do padrão velho saindo e entrando padrão novo e começa aquela briga, né? É muito legal. Olha, eu acho que vou fazer uma terapia, você tá? Porque isso para falou mim disso, é uma grande terapia. você falou isso, eu lembrei de quando a gente começou o mestrado do Reiki, do Sui, e eu também, a gente fez os níveis todas juntas, eu e Ana, né? A gente fez nível 1, nível 2, nível 3, né, Ana? A gente foi fazendo tudo meio juntinho. E aí no mestrado eu falei, não, não vou fazer isso não. Pra quê, gente? Mexe com isso não, não vou dar com ninguém, né, Ana? A gente falou, não, não vou fazer isso não, mexe com isso não. Quando abriu o mestrado, eu brinco que tinha alguém atrás de mim gritando, chama eu, faz esse negócio. Era alguém que não era eu, gente, eu juro, tá? E aí, no primeiro dia de aula do mestrado, foi muito engraçado, porque eu tinha uma história assim, a Ana tinha uma história assim, a Nilda, que tá aí também, que fez live comigo, tinha uma história assim. Ninguém queria estar ali, né? E exatamente. E tinha Azul também, todo mundo tinha uma história mais engraçada do que a outra, e tava todo mundo lá dentro da mesma sala fazendo mestrado, e foi maravilhoso, foi Ótimo. transformador Foi ter nas vocês nossas vidas, também né, Ana? como parceiras lá, você, a Nilda, a Zuleide, né? Como parceiras lá no mestrado de Reiki, foi maravilhoso. Muito bom mesmo. Nossa, perfeito, exatamente. Né? E a gente é assim, É grudado isso até aí. hoje. Era, é. Já era. Ok, eu acho que o pessoal pergunta. O pessoal não tem mais Então, pergunta. gente, hã? Nossa live tá faltando um minutinho para acabar. Então, quero agradecer a todos que estão aqui presentes, que ficaram presentes, que estiveram no projeto Religando os Pontos. Gratidão. Ana, amiga, obrigada. Gratidão pela presença. Estamos aí, brevemente vão aparecer outros projetos. Obrigada, Nilda. E, a gente vai se vendo por aí, ou por aqui, na telinha. Obrigada, gente. Beijo para vocês. Boa Se noite. cuidem. Se cuidem E se mesmo. cuidem. Um beijo.